pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Houve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Houve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Irmãos, Maranata, todos bem-vindos a mais uma live na Igreja Batista Central. Nós estamos iniciando nossa live hoje, para a glória de nosso Deus. Quero que você já comece a mandar seus pedidos de oração, colocando ali no grupo da igreja ou mesmo no Facebook. Ainda não temos o Instagram funcionando, então que os irmãos estejam colocando seus pedidos de oração no grupo da igreja do WhatsApp. E quem não faz parte, então pode mandar também, se você tiver meu WhatsApp, pode mandar no meu WhatsApp particular. Se você não tiver, anota o número
18, DDD 991394224. 991394224. É o DDD do meu WhatsApp. E também no grupo do Facebook, né, da Igreja Batista Central em Ilha Solteira. Você vai colocando ali que o pastor Klaus e o irmão Paulo vão anotar. E no terceiro período, aliás, é exatamente depois da segunda música, nós estaremos orando pelos pedidos de oração, também agradecimentos. A gente já recebeu algumas coisas na igreja, né, no grupo da igreja, de pessoas que ficaram boas, né, que a gente orou, estavam doentes e ficaram boas, e a gente quer louvar a Deus por isso também. Nosso desejo é realmente também divulgar as orações que já foram respondidas, como forma de testemunho para mostrar às pessoas que não creem em Cristo, para que elas possam louvar a Deus, ver que Deus abençoa e que funciona, né? Nós orarmos a Deus, funciona. E hoje é um culto de oração. Hoje é dia 20 de maio de 2020 e ainda estamos em quarentena, né? Então nós vamos agora prosseguir, o nosso culto já iniciou, né? Vamos orar ao nosso Deus para que Ele nos abençoe durante esse momento. Você aí na sua casa também nos acompanha em oração, vai colocando também diante de Deus a sua gratidão, o seu louvor a Deus. Oremos. Querido Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos de mais uma vez glorificarmos o teu santo nome, Senhor Deus, através de um culto. Agradecer, Senhor Deus, que apesar das grandes restrições que estamos tendo nesses dias, nós temos oportunidade de nos reunir junto aos nossos aparelhos eletrônicos, e a partir daqui do templo da Igreja Batista Central de Ilha Solteira, temos a possibilidade de alcançar o mundo todo, Senhor Deus, e pessoas que queiram assistir, que queiram ouvir, que queiram participar desse culto, tenham oportunidade. Mas também, Senhor Deus, se Tu não nos abençoares, se Tu não perdoares os nossos pecados, se Tu não olhar para o nosso coração e colocar sobre nós o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, para que o nosso pecado seja lavado, a nossa comunhão contigo fica prejudicada. Por isso, Senhor Deus, nós pedimos que a Tua graça esteja sobre nós com o perdão dos pecados, porque não há pecado que Tu não possas perdoar, Senhor Deus, e então coloca no nosso coração aquilo que é necessário, fé e arrependimento, para que o perdão dos pecados seja real, que aconteça em cada um dos irmãos que está conectado nesse instante aqui junto com a gente. Nós te pedimos por Tua palavra, que logo mais será também colocada diante de nós. Mais uma vez, Senhor Deus, vamos aprender, e se já sabemos, vamos relembrar, e assim, Senhor Deus, poder ter uma relação mais saudável contigo, mais santa contigo, uma comunhão mais verdadeira contigo. Obrigado, Senhor Deus. Oro em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Também uma outra coisa, antes de soltarmos a música, que vai começar daqui a pouquinho, ao único, né? Só se você está está nos assistindo, vá ali num link que tem junto ao seu Facebook e compartilha o link, né? Vai compartilhando, vai jogando nos seus grupos, e os seus amigos, que normalmente as suas postagens eles vão ter a possibilidade de entrar e assistir também o culto de hoje ao vivo. E fica também lá à disposição de cada um para depois poder assisti-los no YouTube, porque ele vai estar sendo gravado e vai ser colocado no YouTube. Aliás, todos os cultos, todas as lives que nós já fizemos estão lá no YouTube da Igreja Batista Central em Ilha Solteira. Uma outra coisa antes da música,
quero dizer que nós estamos no novo formato e esse novo formato é um novo aprendizado. Então, domingo passado, a gente sofreu bastante aqui, inclusive eu me desconcentrei várias vezes, né? Alguns irmãos até ficaram preocupados, mas hoje a gente já está um pouco melhor e a gente vai aprendendo, e daqui uns 15 anos eu acho que a gente vai tá bem, né? Então os irmãos vão perdoando a gente as falhas da gente aqui. E também outra, a gente tem muita coisa, não parece, mas tem muita coisa que chama a atenção da gente. E aí a gente desconcentra. Então vamos começar a nossa parte de louvor e adoração ao nosso Deus com a música Ao Único. E você vai louvando junto aí, junto com os irmãos. Pode soltar. O que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno. Imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. O que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti.
Muito bem, irmãos, muito bem, graças a Deus. Coramos é um hino, único, né, que é um hino que a gente deve usar, né, para nós louvarmos a Deus, porque Ele é o Senhor de todos nós. E sendo Deus, nós devemos a Ele adoração e mais ainda, Ele merece toda a nossa adoração, né? Então, há muitos motivos. Hoje a gente vai, mais uma vez, estudar a palavra de Deus, vai mostrar quanto Ele merece ser adorado, merece ser glorificado. Vamos abrir a Bíblia todos juntos, o Salmo número 41 do Cantor Cristão. Aliás, vamos abrir a Bíblia no Salmo 41. Os salmos não estão no Cantor Cristão, estão na Bíblia, né? Apesar de ser um inário, né? O Salmo 41, versículo 1 em diante, vou ler todo o Salmo, porque palavra de Deus é palavra de Deus. Então diz assim: Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra do dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Disse-lhe eu: Compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoam no meu coração malícias, e saindo é disso que fala. De mim rosna a uma todos os que me odeiam. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam. Engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, e caiu da cama e não há de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim, e levanta-me para que eu lhe pague segundo merecem. Com isto conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade, e me põe a tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Esse salmo tem pelo menos 3 partes que são interessantes a gente observar. Primeiro, é um salmo de Davi, é Davi falando desse salmo, e é uma reclamação. Primeira parte é uma parte de louvor, de adoração a Deus, principalmente falando de doença e partindo do princípio que toda pessoa que faz o bem, quando preciso, será assistido por Deus. Também toda pessoa tem seus inimigos. As pessoas têm lá os seus inimigos. E aqui tem um texto, um versículo até, no versículo 9, que é bastante interessante. Até meu amigo íntimo, né, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Quantos amigos íntimos já nos traíram, né? E se tornaram inimigos e se afastaram da gente. E o versículo 10 em diante então vai pedir para que o Senhor se compadeça. Quando a gente olha um salmo desses, ele está dentro da filosofia do Velho Testamento, né? E a filosofia do Velho Testamento sempre era de revanche, de perdão e tudo mais. No Novo Testamento já temos o perdão sem revanche, que no Novo Testamento, se bem que no Velho também, a vingança pertencia a Deus. Então, que Deus esteja se compadecendo de cada um de nós, da nossa vida, para que nas dificuldades que nós enfrentamos possamos louvar a Deus e salmodiar e ficar firmes nos seus santos caminhos, né?
Vai colocando já seus pedidos de oração, mais uma vez, eu peço isso. Também vai replicando aí no seu Facebook o link, né, para que mais pessoas tenham acesso. Quero informar também que nós vamos continuar com essas lives até o final desse mês. Ainda temos, hoje é dia 20, então temos 10 dias ainda pela frente. Isso significa que o próximo final de semana ainda será live e provavelmente também na próxima quarta-feira. Depois disso, parece que há uma sinalização do nosso governo, do governo do Estado, para haver uma flexibilização da quarentena. E a gente aguarda a possibilidade de poder ter pelo menos alguns irmãos aqui presentes, né? Nós já estamos preparados para isso. O que nós sabemos é que nem todos os irmãos vão poder vir nessas reuniões. Então a gente vai estudar a possibilidade de fazer mais cultos, talvez 2 ou 3 cultos, para que mais irmãos possam participar. E a nossa ideia é que nos primeiros cultos que nós fizermos, nós vamos fazer ceia, vamos servir ceia, tá certo? Em todos os cultos, para que toda a igreja possa participar. Também vamos ter as assembleias, que nós deixamos de ter no mês de abril e maio, né? E vamos ter, então, uma assembleia em junho, onde vamos prestar conta de tudo, principalmente da parte financeira da igreja, aos irmãos, e também resolver questões que ficaram stand-up, né? Ficaram paradas, né? Para ver como que a gente vai prosseguir o ano que vem, tá? Depois da pandemia, aliás, né? Como já falei, o Instagram ainda não está funcionando. Um outro aviso da saúde, estão acontecendo as vacinas contra a gripe, então vocês não deixem de se vacinar. Se você está dentro do grupo que tem direito à vacina, então procure o seu postinho onde você estiver locado e de repente, se tem o telefone, dá uma ligada lá, porque eles também, dependendo do caso, eles vão na casa e fazem as vacinas na casa. Mas não deixe de fazer a vacina, porque o coronavírus ainda está por aí, e se você pegar uma gripe e pegar o coronavírus junto, aí vai agravar muito a sua situação, pode ser perigoso. Então, não deixe de vacinar, você que tem direito à vacina. E os irmãos que não têm direito, se tiver condição financeira, minha sugestão ao irmão é que você vá e procure uma clínica aí, pague, né, pela vacina, que tenho certeza sairá mais barato do que um tratamento médico complexo, né? Também quero agradecer os irmãos que se preocuparam comigo, porque eu andei tossindo muito e já vem algum tempo, fui ao médico, estou fazendo tratamento, não está adiantando muito, mas deu uma melhorada, continue orando, né, nesse sentido. Irmãos, nós vamos agora para mais uma música que eu pessoalmente considero muito, porque ela reflete aquilo que tem que estar no nosso coração, que é Santo, Santo, Santo. É o hino do cantor cristão número 9. Então vamos louvar a Deus com ele.
Santo, nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Somente é santo, perfeito, excelso, benfeitor. Muito bem, irmãos, esse foi o hino Santo, 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 é um hino que nos inspira muito, e é um hino que reconhece a grandeza, a santidade de Deus, e nós precisamos e devemos ter isso no nosso coração. Irmãos, não temos pedidos de oração novos, os irmãos não mandaram, o que é muito bom, é sinal de que Deus está abençoando a vida dos irmãos. Mas eu soube, que a doutora Janaína, lá do Pará, sobrinha do irmão Oséias, está bem. Ela tinha pegado o coronavírus, tratou, está bem, parece que já vai retornar às suas atividades no seu trabalho, no seu hospital. Também o cunhado da irmã Rosilda, eu esqueci o nome dele agora, e o sobrinho também estão bem. E a Anice, eu acho que esse é o nome, a irmã da Rosilda, que a gente deve continuar orando. Não está bem, mas está resistindo e está sendo cuidada. E a gente espera logo, logo ter boas notícias. E tem os nossos irmãos da igreja, mais idosos, que têm lutado também com as suas enfermidades, principalmente como a irmã Maria Correia, que quebrou o braço, está se recuperando. A irmã Dalila, que também teve uma queda, ainda está com bastante fraqueza, mas está bem, A irmã Oswaldina, a irmã Eunice, que passaram por cirurgias, estão se recuperando. Depois vão ter tratamento oncológico pela frente, os irmãos devem continuar orando por elas. E temos orado muito pelo Lar Batista de Crianças e por missões mundiais, principalmente pedindo a Deus que essas duas entidades possam ter condições financeiras para se manter nesse período de quarentena, Nossa campanha de missões mundiais continua. O tema é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Esse tema, só para propósito aqui, para a gente mencionar um pouco, vem bem a calhar, Um tempo de preocupação, de medo, de
de insegurança, coisas assim, que está assim, parece que está à flor da pele, o nervosismo, né, por causa da situação da pandemia. Esse Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus é um tema muito pertinente. A gente deve ficar feliz com Cristo Jesus, né, e estar sempre grato por tudo, né? Filipenses 4 e 5 é a divisa da campanha. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Esse versículo está numa linguagem atualizada, né? E que ele nos ensina, né, que nós devemos ser felizes, alegrar-nos. Também temos os nossos 30 dias de oração, 31 dias de oração, que é promovido pela CBB através das suas juntas missionárias também. O tema é Jesus transforma minha vida. Hoje nós estamos no 20º dia. A divisa é João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, né? Devemos continuamente orar pelas famílias. Infelizmente hoje as famílias elas têm sido violentamente atacadas por Satanás, e isso também quer dizer que nós nos deixamos, né, às vezes cair em tentação e acabamos fazendo coisas erradas, e a gente acaba pecando contra o Senhor, criando dificuldades para as nossas próprias famílias, né? Então, nós devemos orar pelas famílias, né? Aqui o Lauro está pedindo aqui pelo Edivaldo Fonseca, amigo do trabalho, que está também com tratamento oncológico, né? Então, vamos orar pelo Edivaldo, né? Então, creio que são esses os pedidos. Eu não vou ter condições na minha oração de mencionar todos, mas o Senhor já os ouviu. E os irmãos aí, na sua casa, aí entre os irmãos, faz um grupinho aí de oração. Estejam mencionando ao Senhor esses nomes. Eu coloquei também o seu pedido pessoal, que eventualmente você não queira divulgar, mas eu tenho certeza que cada um de nós tem alguma coisa a apresentar diante de Deus. Então, coloca o seu pedido também. Então, vamos orar. Querido Deus, eu quero, nesse momento, colocar todas essas circunstâncias e situações que acabei de mencionar ao teu altar da graça. Nosso objetivo nos cultos de oração sempre é esse, de nós orarmos pelas pessoas que têm alguma necessidade e glorificarmos o teu santo Deus pelas respostas de oração que a gente tem recebido, e temos tido respostas de oração. Graças a ti, Senhor Deus, nós já vimos pessoas sendo curadas, principalmente pessoas que foram acometidas e ficaram muito mal com a Covid-19. E também, Senhor Deus, queremos pedir pelas 3 pessoas aqui que nós mencionamos hoje, que vão fazer tratamento contra o câncer, Senhor Deus, que tu estejas cuidando dessas pessoas. Agora me vem à mente o marido da irmã Débora, lá de Araçatuba, está melhor, segundo informações que a gente teve, mas também tem que tratar da leucemia, que é uma luta bastante inglória, né, e difícil para essas pessoas que têm que passar por quimioterapias e uma série de tratamentos. Mas em nome de Jesus, tu vais dar vitória a todas elas, para que sejam todas curadas dessa enfermidade tão difícil de ser tratada e que às vezes, Senhor Deus, traz bastante sofrimento. Mas temos visto a tua mão poderosa agindo na vida dessas pessoas. E temos visto tu fazeres milagres, Senhor Deus. Temos visto a tua bênção sobre a vida dos irmãos. E como nós lemos aqui no Salmo 41, que tu afofas a cama daqueles que fazem o bem quando estão em enfermidade. Então faça isso acontecer, porque são pessoas todas de bem. Abençoe nossas famílias, Senhor Deus, nossos familiares. E com suas famílias também. Deus tem sido vergonhoso, às vezes, até no meio cristão,
de pessoas que se dizem crentes em Ti, até são, creio eu, muitas delas, mas com muita facilidade têm trazido tristeza para suas famílias, têm pecado gravemente contra Ti, contra suas famílias, Senhor Deus. Muitas dessas pessoas têm também se separado, Senhor Deus. O divórcio é odiado por Ti. Tem pessoas também que não têm respeitado os seus cônjuges, não têm respeitado seus filhos, têm andado atrás das suas paixões. Também temos pessoas nas famílias que se envolvem com vícios, com drogas, e assim também não respeitam pais, não respeitam mães, não respeitam a si mesmos, não respeitam ninguém. Mas queremos te pedir a Tua graça sobre cada um de nós, para que Tu fortaleça a nossa fé, para que nós creiamos na Tua palavra, e ela seja real na nossa vida, que a gente tenha temor suficiente no nosso coração, para não pecarmos contra Ti e não pecarmos contra as nossas famílias, Senhor. Te pedimos isso, Senhor Deus, muito agradecidos, porque eu sei que Tu estás ciente de tudo, estás olhando por nós, e pedimos, Senhor Deus, que Tu nos ajude e derrame a Tua graça sobre a vida de cada um de nós. Oro em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós vamos agora para mais um pedido de música, para mais uma música, para nos prepararmos para a mensagem que nós vamos ter a seguir. Logo depois será um estudo bíblico. Se você quiser acompanhar os textos bíblicos, à medida que eu for citando, eles vão, o pastor Klaus e o irmão Paulo vão colocando aí na tela, mas tem a Bíblia aí na sua mão, já deixa ela preparada aí na sua mão, para você acompanhar, porque será um estudo bíblico que nós vamos fazer hoje sobre Cristo tornou-se pobre por amor a nós. Baseado, se você quiser ir já abrindo o texto, em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Mas antes, vamos ouvir a música Perdão e Graça, para nós glorificarmos a Deus e nos preparar para ouvir a palavra de Deus, que é a coisa mais importante que nós temos nas nossas mãos. Perdão e graça para a glória de Deus. Mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajudar-me, Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou. Mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado em Ti não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso
mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Esquenta-me tua graça e deixe teu amor fluir, com misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Glória a Deus, perdão e graça. O Senhor sempre perdoa a nós, né? E pela graça. O perdão de Deus é sempre pela graça. Agora, o problema não é o Senhor nos perdoar. O problema é nós perdoarmos as pessoas, né? É aí que está o maior problema, né? Então, meus queridos irmãos, vamos então começar o nosso estudo, né, da Palavra de Deus. Começando com lendo o primeiro texto, o texto básico de hoje, que está em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que os nossos irmãos vão colocar nas telas aí os textos que eu vou falando, né, para os irmãos poderem acompanhar, né? Vamos ver se a gente consegue fazer funcionar esses textos aí. Às vezes as versões podem ser um pouco diferentes, mas agora a gente viu a versão que eu uso, provavelmente vão coincidir, né? Então diz assim, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conhecereis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Aí na versão que está colocada aí, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Irmãos, eu quero começar com um ditado. Ninguém é tão pobre que não possa dar. E ninguém é tão rico que não precise alguma coisa de alguém. Nós somos uma sociedade que tem necessidade de complementação de um e de outro. Se você colocar uma pessoa sozinha numa ilha, provavelmente ela vai enlouquecer, porque nós convivemos uns com os outros. E não é apenas uma convivência que a gente tem, mas também é uma necessidade, nós fomos feitos assim, porque nós temos necessidade de nos complementarmos. E é por isso também que a Igreja do Senhor Jesus Cristo existe, e Deus sabe disso, Ele nos fez, Ele é o nosso
fabricante, né? Ele nos fabricou, vamos dizer assim, usando essa expressão, e nos fez assim. O pecado fez com que, e faz com que a nossa comunhão, às vezes, seja quebrada, e às vezes nós temos dificuldades de relacionamento entre nós, entre famílias, entre igrejas, entre pessoas, entre amigos, enfim. Mas nós temos essa necessidade. Mas eu quero trazer uma imagem ao coração dos irmãos. Vamos imaginar que uma pessoa muito rica, mas muito rica, que estava assim, vivendo sua vida maravilhosamente bem, cheio de segurança, de glória, e que não precisava nada para ser feliz, porque ela já estava muito feliz. Ela tinha tudo. Ela tem tudo para ser feliz. E a pergunta é, essa pessoa que tem tudo para ser feliz, é muito rica, não tem nenhuma preocupação, tem saúde, tem tudo. Ela seria capaz de deixar isso tudo para viver uma vida exatamente o contrário a isso? Para viver uma vida exatamente oposta a essa? Uma vida de pobreza, uma vida de sofrimento, uma vida de carência, uma vida, enfim, completamente oposta a uma vida rica que ela tinha. Bom, na história, a gente tem algumas pessoas que fizeram isso. Dizem que Francisco de Assis, que na Igreja Católica é conhecido como São Francisco, mas Francisco de Assis era filho de gente muito rica e que largou dessa riqueza toda para servir a Cristo da melhor maneira dele. Quem estuda a história dele crê que ele tenha sido salvo, que ele tenha, apesar da idolatria, ter crido em Cristo Jesus, e ele tinha um amor muito grande por Jesus Cristo e gastou a sua vida servindo aos outros. Existem pessoas assim. E a gente encontra essas pessoas, principalmente no meio religioso, onde pessoas são altruístas, são crentes, são pessoas que amam a Deus, e dentro daquilo que sabem, daquilo que creem, daquilo que aprendem, são capazes de deixar fortunas de lado e viver uma vida pobre. Não por opção, mas principalmente porque querem servir as outras pessoas. E você pode fazer uma análise. Todas as pessoas que dedicam sua vida a outras pessoas, elas geralmente são pessoas pobres ou desprovidas de recursos. Também outro dado interessante, se você mora num bairro rico, num bairro de pessoas de classe média ou rica, você geralmente não conhece nem seu vizinho, não sabe exatamente quem é seu vizinho da frente, do lado direito, esquerdo, porque você não precisa tanto deles, né? E para a sua segurança, você põe cerca elétrica na sua casa, muros altos, enfim, toma outras providências, faz seguro, e aí você vai vivendo sua vida, e você chega com o carro, você entra para dentro da garagem, a garagem é automática, você entra, no máximo que você faz, que a gente faz, é se cumprimentar, bom dia, boa tarde, boa noite, e não sabe da vida das pessoas, qual a luta dela, qual a dificuldade dela, e todos nós temos dificuldades. E parece que temos medo uns dos outros. Mas tem as comunidades pobres. Se você for numa favela, for num lugar muito pobre, as pessoas convivem muito mais, elas se ajudam, o pouco que um tem vai dividindo com o outro. Tem muitos problemas, também tem, mas a solidariedade é maior entre os pobres. E o que Jesus Cristo quis fazer com a sua vida? Quis exatamente viver uma vida em que ele, não tendo nada, pudesse transformar o mundo com nada. Se bem que João fala, né, João 1, vai falar que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, os seus não o quiseram. E a ideia que eu quero passar hoje é que Cristo Jesus, ele é muito mais
muito mais rico, vamos dizer assim, no seu reino, do que nós possamos imaginar, ter qualquer ideia, porque ele é criador de tudo. Na pessoa de Deus, ele criou tudo. Ele estava na sua glória, já muitas vezes tenho falado aqui na igreja, porque isso me impressiona. Ele estava na sua glória, estava no conforto do seu reino, junto com o seu Pai, junto com as miríades de anjos, arcanjos, querubins, serafins, num constante louvor e adoração, numa felicidade incontida. Mas ele, Deus, tinha amor por nós. E ele criou um pequeno planeta dentro desse universo enorme, e é um pequeno planeta, e colocou aqui um ser humano, a partir de Adão e Eva, e resolveu amar esse ser humano. E fez o inimaginável, o incrível, aquilo que é impossível de crermos. Tanto é que tem pessoas que não acreditam na história de Jesus Cristo, que é incrível demais. E ele então vem para viver essa realidade. E eu quero apresentar algumas coisas que vocês vão ver como Jesus Cristo abriu mão e era pobre. Primeiro texto que os irmãos vão colocar ali agora é Lucas 2, versículo 7. Lucas 2, versículo 7, o Senhor Jesus, diz o texto que ele não tinha lar para nascer. Essa é a coisa mais incrível que eu tenho assim observado. E não, tudo era dele, todos os palácios eram dele, não tinha lar para nascer, e ele nasceu numa manjedoura. Em Lucas 2, versículo 7, diz assim, já está aí, meu irmão? 2,7 diz assim, e deu à luz ao seu filho primogênito, e o envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Como alguém que é dono de tudo, não tem lugar numa cama, numa pousada, num hotelzinho, porque eles tinham vindo viajar, e viajaram de Nazaré para Belém, em cima de um burro, de um animal de carga, provavelmente alguns dias de viagem, e a Maria grávida, e o Rei dos Seis, Senhor dos Senhores, o dono de tudo, não tinha onde nascer. Irmãos, isso é incrível, mas Deus fez isso. O Senhor não tinha um lar para nascer. Ele tinha um pai e uma mãe. Deus Pai tinha um padrasto, vamos usar essa expressão para você entender que José não é o pai biológico de Jesus, e Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, e ele então vem ao mundo na pior das condições que você pode imaginar. Eu me criei na roça, já os irmãos sabem disso, e uma das funções, todo dia de manhã que nós meninos tínhamos, que a gente tinha que trabalhar. A gente tinha que levantar de manhã, a gente tomava lá o chimarrão com o pai, quando eles deixavam, depois ia tratar dos animais, depois tirava leite e tal, e aí a última função tinha que ir lá na estrebaria onde estavam os animais e tirar os excrementos dos animais, porque eles voltariam ali. Então, era um lugar totalmente insalubre, não tinha higiene nenhuma, nem nada, e Jesus Cristo nasceu nesse ambiente. O dono de tudo nasceu num ambiente como este. Ele fez isso. E fez por amor. Precisava fazer? Sim, precisava. Porque naquele lugar, qualquer pessoa que vivia no mundo poderia chegar e não havia qualquer restrição. Qualquer pessoa poderia adentrar aquela manjedoura e visitar Jesus Cristo. Do mais pobre aos reis, como os magos que ali foram, não sabemos se eram reis ou não. Então, meus irmãos,
Jesus veio para ser acessível a todas as pessoas. Em segundo lugar, Mateus 8:20, vai dizer que Jesus não tinha lugar, mesmo já depois adulto, cresceu e tudo mais, não tinha lugar onde reclinar a sua cabeça. Mateus 8, versículo 20, que diz assim: E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esta era a situação de Jesus Cristo. Ele não tinha nada dele dentro dos conceitos do mundo. Como um homem que não tinha nada transtornou o mundo e tem transformado o mundo até hoje. Isso mostra que os bens materiais, para aquele que quer amar, não são necessários. A gente pode e deve usá-los, os bens que Deus nos der, e administrá-los para a glória dele. Mas para quem quer servir a Deus, não há necessidade de ser alguém abastado. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, nos informa a palavra de Deus. Em terceiro lugar, Jesus não tinha dinheiro para pagar os impostos. Mateus 17, versículo 27. Muitos acham que Jesus Cristo não cumpria com as suas obrigações com o Estado. E muitos até chegam a dizer que Jesus não dava dízimo, porque em lugar nenhum na Bíblia fala que Jesus eventualmente tenha dado dízimo. Mas o Senhor Jesus era um judeu, e veio do povo judeu, e ele diz a Bíblia que ele cumpriu toda a lei, então ele dava dízimo, ele pagava os seus impostos, fazia tudo certo. Então Mateus 17, 27 diz assim: Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abre-lhe a boca, e acharás um estáter. Toma-o, entrega-lhe por mim e por ti. Ou seja, aqui Jesus Cristo está dizendo o seguinte, que ele, pela condição de vida dele, ele estava isento de pagar impostos. Mas para não escandalizar, para não ser pedra de tropeço para alguém, então ele vai lá, manda um dos seus discípulos a pescar, e aqui, claro, aconteceu um milagre. E aí que é o lindo disso tudo. O Senhor Jesus poderia dispor de qualquer coisa que ele quisesse a qualquer momento, só que não fazia isso. Estáter equivale a 4 dracmas, ou mais ou menos 7,2 gramas de prata. Era uma moeda de prata de 7 e poucas gramas. E o denário, por exemplo, era o salário de um trabalhador por dia, né? Um dia de trabalho, daí vem denário. E tinha mais ou menos 4 gramas cada moeda de denário. E o talento, que era uma dracma pesada, né? Equivalia, aliás, o talento era uma medida, né? Que equivalia a 6.000 dracmas. Ou seja, 21 quilos e 600 gramas de prata, né, que equivalia a mais ou menos 12 gramas. A medida do ciclo, aliás, era 12 gramas. Enfim, meus irmãos, o que nos interessa aqui é que Jesus Cristo pagou o seu imposto, mesmo não precisando. Ou seja, ninguém poderia acusar o Senhor Jesus Cristo de não participar do sustento do governo, da sociedade. Os impostos são necessários para que a gente tenha os benefícios da sociedade. Mas aí tem a corrupção e tudo mais, sim, muito mais naquela época do que nós. Tanto é que Mateus, um dos cobradores de impostos, ele
ele era considerado, e todos os cobradores de impostos eram considerados os piores pecadores que existiam. Piores até do que prostitutas, piores até do que qualquer outras pessoas que cometiam pecados e viviam no submundo. Por quê? Porque no caso Mateus, cobradores de impostos, eles cobravam dos judeus para dar aos não-judeus. E isso era inconcebível para um judeu. Mas Jesus Cristo pagou o seu imposto. E ele pagou e fez os seus discípulos pagarem os seus impostos. Em quarto lugar, em Mateus 26, versículos 40 a 45, Mateus 26, 40 a 45, nós lemos lá que Jesus Cristo não teve nenhuma assistência quando ele estava vivendo no Getsemane. Quando ele estava vivendo lá naqueles momentos terríveis, um pouco antes da sua prisão, em que ele deveria ser preso e ele teria que enfrentar a cruz. Então o texto da palavra diz: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo e dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegado a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Esse texto, meus irmãos, ele tem uma importância muito grande. Por quê? Porque ele relata a angústia do Senhor Jesus Cristo, que estava para ser preso, estava sendo traído pelo amigo. Eu li o Salmo 41, ali falava da traição do amigo. Alguns falam que aquele texto se refere a Judas. Então, meus irmãos, quando que uma pessoa precisa de assistência de outra pessoa? É quando está nos piores momentos da sua vida. E os piores momentos são aqueles momentos de doença, de tragédia, aqueles momentos de sofrimento, de prisão. E aqui, Jesus Cristo, ele está passando por essa situação. Em outro texto diz que ele suava sangue, de tão grande era a angústia que o Senhor Jesus Cristo passava. Ele tinha escolhido Pedro e João para acompanhá-lo, para estar junto com ele em oração. Mas o dia tinha sido pesado. Se você ler a Bíblia e ver nos evangelhos, você vai ver que eles tiveram um dia inteiro de atividades. E aí tiveram a ceia, e depois foram lá para o Getsemane, e ali Jesus foi orar. E ali ele estava se preparando e meio que pedindo a misericórdia de Deus, porque ele sabia o que iria passar. E precisava de um amigo junto dele, e ele não teve. Dias atrás, a gente teve que atender uma pessoa que estava muito mal, e dentro desse conceito de coronavírus e situação, então eu tive que vir para o hospital. E aí, meus irmãos, você não pensa em nada, você quer estar junto das pessoas. E aí, fiquei ali, acompanhando aquele irmão no seu sofrimento, naquela luta que eles estavam, terrível luta que eles estavam. Você não quer saber de coronavírus ou coisa assim nessa hora. E aí minha esposa sofreu muito porque ela achava que eu não deveria estar ali. Mas é nessa hora que precisa de um amigo, é nessa hora que precisa de um irmão, nessa hora que precisa de um pastor, precisa de alguém, nem que esteja ali por perto.
Aqui Jesus precisou dele, precisou dos seus discípulos, e eles não aguentaram, eles dormiram, não puderam dar esta assistência no momento de angústia, nenhuma assistência no Getsêmani. Em quinto lugar, depois disso Jesus Cristo passou foi preso, né? Em Marcos 14:50 tem uma frase que às vezes a gente passa por cima dela e nem percebe. Marcos 14:50, você vai abrindo aí na sua Bíblia. Ele diz que não tinha nenhum advogado perante o tribunal. Eu não sei se você já pensou nisso. Não teve assistência a um advogado. O texto diz em Marcos 15:50, então deixando, todos fugiram. Todos fugiram. Deixaram Jesus, todos fugiram. Ninguém ficou. Os 12 apóstolos, a família de Jesus, provavelmente estavam todos por ali, cada um tentando salvar a sua pele, a sua vida, todos fugiram. E aí ele estava sendo julgado por Pôncio Pilatos, sendo acusado por um sinédrio de judeus que não tinham piedade nenhuma, por romanos que também não se importavam, principalmente se eram religiosos, e para eles matar e se livrar de Jesus Cristo era um problema a menos. E ali o Senhor Jesus estava sozinho, se entregou sozinho. Diz o texto, isso aqui é terrível. Todos deixaram e fugiram, todos. Então, deixando todos, fugiram. Aí você talvez possa recriminar alguém, né? Por que os apóstolos, Pedro mesmo diz, olha, se tiver que morrer contigo eu morro, de jeito nenhum, eu vou ficar junto contigo. Não ficou. Ele depois acompanhou de longe, ainda negou 3 vezes, enfim. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo veio para esse mundo para passar por isso. E ele que não precisava passar por isso. Ele não precisava de nada disso. Mas ele tinha amor no coração. E esse amor que ele tinha para conosco fez com que ele fizesse isso. Ele abriu de toda a sua glória, abriu de toda a sua honra, toda a sua riqueza, para vir a um mundo que desde o nascimento desprezou. E desde o nascimento o fizeram sofrer. E nós? Como é que nós olhamos para Jesus Cristo? Em sexto lugar, diz assim que em Mateus 27:46, que é mais duro ainda. Mateus 27:46, nem mesmo Deus Pai, que viu sobre Jesus Cristo o nosso pecado, fez com que Jesus se sentisse completamente sozinho lá naquela cruz. E diz o texto, e por volta da hora 9, 3 horas da tarde, chamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, esse texto a gente pode entender o seguinte, que de 2 maneiras. Primeiro, Deus não suporta o pecado sobre nós. Então ele vira as costas. E o nosso pecado estava sobre Jesus, e Deus viu o nosso pecado sobre Jesus, e se virou contra Jesus, o seu próprio filho. Deus o sabia? Sim, sabia. Mas aquele era o momento da expiação, aquele era o momento de que o pecado precisava ser tratado. E aí Jesus Cristo sofreu esse abandono. Essa é a primeira maneira de ver. A segunda maneira é que toda vez que a gente está em pecado, quando o pecado está sobre nós, nós temos essa sensação de que Deus ou não está vendo, ou nós não lhe damos importância. Ou seja, o pecado, ele faz com que a gente não sinta a presença de Deus.
E provavelmente Jesus estava sentindo isso. Porque eu posso imaginar Deus Pai olhando e tratando o pecado. Tratando o meu e do seu pecado, naquele momento, na pessoa de Jesus Cristo, e vendo a dor e o sofrimento do seu Filho Jesus Cristo. E o seu Filho sentiu-se totalmente desamparado, porque é isso que o pecado faz com a gente. Ele nos coloca no total desamparo, porque qualquer coisa desse mundo, e nem mesmo Satanás, não amparam ninguém, nem nunca vão amparar a sua vida, nem minha vida. O único que ampara é Deus. E por isso que o Senhor Jesus orou. E aí a terceira coisa que a gente tem que observar. Mesmo nessas circunstâncias, a gente precisa falar com Deus, nem que tenha que gritar: Deus meu, por que me desamparaste? E se você continuar lendo a Bíblia, você vai verificar que o Senhor Jesus, logo depois disso, diz: está consumado. E aí sente-se o alívio de todo o pecado nosso expiado. E aí ele morre. Que é a última fase desse processo pesado, terrível, que o Senhor Jesus Cristo teve que enfrentar para a nossa salvação. Tudo isso porque Ele me ama, porque Ele te ama. Em sétimo lugar, agora nós vamos mudar um pouco o foco da coisa. 1 Pedro 1, 3 e 4, que diz assim. 1 Pedro 1, 3 e 4. Esperar um pouco para eles colocarem ali. Aquele que não tinha lar, nos deu um lar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível ou imerecível, reservada nos céus para nós, para vós outros. Jesus mesmo disse: eis que vou preparar-vos lugar. Ou seja, quando Jesus veio a esse mundo, nós não lhe demos um lugar digno. O lugar que lhe deram foi uma manjedoura. Mas ele, quando nós chegarmos lá no céu, que nós que cremos, as pessoas que creem chegar lá no céu, lá tem um lugar maravilhoso, extraordinário, preparado para cada um de nós. E temos uma herança incorruptível, aquilo que nunca mais nós vamos perder. Incontaminável, na minha tradução aqui, que não pode ser contaminada pelo pecado. E cada um de nós vai poder viver a eternidade no céu rico, rico dentro da glória, co-herdeiro com Cristo Jesus. Ele nos deu um lar eterno. E Ele nos dá um lar eterno, um lar que a humanidade lhe negou quando estava aqui. Então, meus irmãos, veja a diferença disso. Em oitavo lugar, Efésios 1, 3. Não possuía nada. E nos tem dado toda sorte de bênçãos. Efésios 1, 3. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, toda sorte de bênçãos. Irmãos, olha para a tua vida, olha para a minha vida, até tem um hino que a gente canta: quantas bênçãos, quantas são, hás de ver surpreso quanto Deus já fez por ti. Isso é real, isso é verdadeiro. Deus tem nos abençoado e tem nos abençoado muito. Aí agora nós estamos enfrentando essa pandemia, essa situação, essa insegurança toda, mas mesmo assim, cada um de nós tem uma casa onde ficar, uma cama para deitar, um sofá para estar ali deitado, ou quem sabe uma televisão para assistir, um celular para ver as coisas, para nos ocuparmos dentro de casa, bênçãos sobre bênçãos. Mas aqui ainda fala, bênçãos espirituais, ou seja, aquilo que nos espera nos céus é muito maior, muito mais extraordinário do que a bênção de todos os dias que nós vivemos aqui. Nós cremos que Deus nos abençoa. Por isso,
Cada um de nós tem orado, nós colocamos os pedidos de oração e nós temos visto Deus abençoar a vida das pessoas. Então, nós não o abençoamos com lugar, nem com bens, nem com nada, mas Ele nos abençoa com a vida eterna. Em nono lugar, em João 14,16, não teve um consolador, mas pediu ao Pai um consolador para nós. Ele não teve quem o consolasse. Em João 14,16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Na versão ali, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ou seja, quando Jesus Cristo morreu, Ele ressuscitou, ficou 40 dias ainda dando instruções, aparecendo e desaparecendo, todo aquele processo, foi ascendido aos céus. 10 dias depois da sua ascensão aos céus, Ele derramou sobre a igreja o Espírito Santo Consolador. Então hoje nós temos consolo dos céus, todas as vezes que dele precisamos. Temos orientação do Espírito Santo todas as vezes que dele precisamos. Nunca estaremos abandonados por Deus. Jamais estaremos abandonados. O Senhor Jesus sempre nos assiste. Lá em Mateus 28, no final ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, o Senhor não se faz ausente da nossa vida. Ele nos deixou assistência. Nós que, como humanos, não lhe demos isso. Em último lugar, João 15, versículos 14 e 15. Evangelho de João, capítulo 15. 14 e 15, não teve amigos, porém chamou-nos de seus amigos. Não teve amigos, mas chamou-nos de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz. E o seu rosto e o seu senhor. Deixa eu ler de novo. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Irmãos, você é amigo de Jesus? Ele quer ser seu amigo. Ele é seu amigo. Mas nós sermos amigo dele é demonstrar nossa amizade para ele, é fazer o que ele nos manda fazer. E o que ele nos manda fazer? Está revelado na Bíblia, está revelado aqui no Novo Testamento. Então, Jesus Cristo, ele não vai nos tratar como seres sem importância ou seres inferiorizados. Ele praticamente nos coloca no mesmo nível dele mesmo, como irmãos, como amigos. Não somos mais servos, embora nós tenhamos que nos portar como tais. Mas de Jesus nós somos amigos. Porque Ele tem nos orientado, tem nos ensinado, tem nos assistido, tem todos os dias providenciado através de milhares de formas o Evangelho de Jesus Cristo para dele nós nos alimentarmos, para dele nós vivermos, para dele nós conhecermos a Deus, para dele vivermos em santidade de vida. Então esse é o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos. Não há riqueza maior do que servir a Cristo. Aliás, a gente vê críticas aí de certos... Perdoe-me eu falar dessa maneira, de certos falsos profetas que têm enriquecido e têm pregado, inclusive, de que o crente precisa ser rico. Irmãos, não existe nada mais rico do que a eternidade. Você pode ser um miserável, morrer miserável. Assim como Lázaro, da parábola Rico e Lázaro, lá no céu, junto no seio de Abraão, ele estava vivendo toda a riqueza daquele que está lá no céu.
Não reclame, meu irmão, da situação da sua vida. Se ela te traz sofrimento, se você está com medo, está assustado, não sabe como vai ser seu futuro, a idade chegou e a hora de partir chega também para todos nós, não fique com medo. O Senhor Jesus está ali com você, está do seu lado. Ele é um amigo muito melhor do que João e Pedro, que ele pediu para ficarem com ele ali no Jardim do Éden e não ficaram e dormiram. Ele não dorme. Enquanto nós dormimos, ele vela por nós. E fez todo esse processo para que eu e você pudéssemos ter vida eterna, para a honra e glória de Deus. Então adore ao Senhor, sirva ao Senhor, entregue sua vida ao Senhor. Não abra mão do Senhor, abra mão de tudo. Abra mão de tudo na sua vida, menos de servir ao Senhor. Abra mão, inclusive, da sua vida, se for necessário. E graças a Deus não temos perseguições aqui no Brasil ainda. Um dia provavelmente teremos. Mas abra mão de tudo, inclusive da sua vida. Mas nunca abra mão de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor, de glorificar com a sua vida ao Senhor. Esse é o estudo que eu quis dar para os irmãos. Se com tudo isso você não ama e não quer amar a Cristo Jesus, então, desculpe eu falar, então é justo que o seu lugar, quando você morrer, seja o inferno. É justo. Aliás, ninguém estará no inferno de maneira injusta. E nem mesmo no céu de maneira não justificada. Por isso, meus irmãos, que Deus nos abençoe com a sua palavra e venha engrandecer o nosso coração e nossa vida para a glória dele. Irmãos, o horário já avançou bastante, mas nós estamos em quarentena, tem bastante tempo, né? Não temos muito o que fazer. Então, nós vamos orar agora para encerrarmos o culto. Logo depois da minha oração, não sei se tem mais algum pedido. Aí, nós temos orado também agradecendo a Deus pelos irmãos que têm dado seus dízimos e ofertas, né? E a gente louva a Deus pelos irmãos que têm sido fiéis nesse sentido aí. Então, que Deus abençoe os irmãos. Eu vou ler os irmãos que manifestaram no grupo da igreja, os irmãos que deram um oi, deram boa noite, coisa assim, né? Então, nós temos online 24 links, que são mais do que 24 pessoas, porque tem grupos, né, juntos com um link só. Então, temos a Miriam e o Milton, por exemplo, é um link, né? Temos a Edneide e a família ali, pelo menos são 4 pessoas, ou 5, não sei quantos estão lá. Isabel Zé Conte, é um outro link, os dois, né? João Amaral e Dalila, sempre com a gente, é outro link. Edna Gervásio, provavelmente o filho da Edna, o Tiago, né? Deus abençoe. A Fátima Guevea, a Rosângela Guedes, a Oséias e Ana, a irmã Cláudia, que seus filhos também. Também temos pessoas que têm nos visitado regularmente, têm estado com a gente regularmente aqui. A Carmen Lúcia, irmã, Deus abençoe você. Os meus primos, Nelson e Nilce Yankee, lá de Ernestina, no Rio Grande do Sul, né? Deus abençoe. E o Ezequiel Almeida, né? Deus abençoe o irmão, obrigado por estar com a gente nesse dia. A gente louva a Deus pela vida dos amados irmãos. E os outros que não se manifestaram, nossa gratidão, nosso louvor por você nos acompanhar e nos dar essa honra aqui. A gente volta no próximo domingo, de manhã às 9 horas da manhã, com uma lição da Escola Bíblica Dominical. Domingo que vem vai ser, mais uma vez, da revista Conflitos da Vida, e a gente vai ter uma boa lição para aprendermos coisas ao Senhor. Vamos orar para nós, Ezequiel Almeida, né? Então, vamos orar para nós, então, irmos para a parte do encerramento desse culto, com muita gratidão a Deus por Jesus Cristo, por essa riqueza que Ele coloca no nosso coração. Depois a gente vai ouvir a música Rude Cruz, para encerrarmos a nossa live de hoje. Querido Deus, muito obrigado por Jesus Cristo, muito obrigado por tudo que fez, muito obrigado pelo que foi,
que fez tudo o que foi necessário, e ele se fez pobre para nos enriquecer. Nós que éramos pobres, miseráveis, sem qualquer condição de termos mais do que qualquer coisa que a gente possa eventualmente ter aqui nessa terra. Mas tu nos dá a eternidade, as riquezas eternas que estão reservadas para todas as pessoas que creem em Cristo Jesus, que colocam seu coração para o Senhor Jesus, que servem ao Senhor Jesus Cristo. E assim, Senhor Deus, quando partirem dessa vida, e todos partiremos, possamos, Senhor Deus, ter certeza, e possamos ser acolhidos, Senhor Deus, na riqueza da vida eterna, Senhor. Obrigado por essa conquista por nós. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus acompanhe a todos, esteja com a vida de todos e todo o povo de Deus sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então louvar a Deus com Rude Cruz. De cruz se erigir, dela ao dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante paixão. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer